boa noite, queridos amigos da nossa rede, do canal NP e agora também do canal Estação NP. Nós estamos chegando com o nosso trem expresso a todo vapor para trazer notícias para você, descontração e trazer as pessoas que fazem acontecer nessa região, que trabalham pela educação, que trabalham pelo esporte e que acontecem, fazem acontecer. E nós estamos chegando com o programa Deixa Eu Te Contar, num oferecimento especial do Sicredi Vale do Jaguari, Zona da Mata. Por isso que nós estamos trabalhando, porque o Sicredi investe nas suas comunidades, o Sicredi investe nas pessoas. Ele é uma cooperativa de crédito que mais cresce no Brasil. Por isso que vai crescer muito mais, porque investe o seu dinheiro, o nosso dinheiro, o teu dinheiro que está me assistindo, aqui na nossa região, no social. É uma das raras cooperativas do mundo que investe no social e é possível que nesse ano ainda esteja administrando mais de R$ 1 trilhão e é a cooperativa de crédito que mais cresce no Brasil. E claro, também estamos trabalhando aqui em nome de lojas Quero Quero. Essa é antiga, essa é da terra. Tem eletroeletrônicos, material de construção, ninguém bate os preços da Quero Quero. O que você quiser você encontra. E ainda tem mais uma coisa. Quando você compra algo que não chega no dia, raramente isso acontece. Mas eles te dão o dinheiro na hora. Palavra Quero Quero. É a confiança do homem da terra. E nós estamos aqui trabalhando em nome da Quero Quero. Essa TV aqui, essa TV foi trazida para nós, ofertada pelas lojas Quero Quero. Olha que presentaço. E esse estúdio aqui tem o patrocínio do Sicredi. E hoje, nós já começando o nosso programa, estão aqui comigo o Adair Cardoso, essa liderança na região, que está completando 2 anos de administração na Prefeitura de Capão do Cipó. E também a professora Cecília Vielmo, porque nós temos um recado importante para dar, e esse recado é sobre a educação. Existe uma maneira de a gente preservar o futuro das pessoas, do nosso jovem, pela educação. Então já vou dando boa tarde aqui para o Adair, que essa hora as pessoas já estão nas redes sociais acompanhando esse prefeito que tem transformado o Capão do Cipó, mas hoje eu quero falar um pouquinho da vida dele, da história dele, porque às vezes a gente conhece as pessoas, trabalha com as pessoas, e às vezes não sabe da vida pregressa das pessoas, como é que foi a infância, como é que foi a juventude, como é que virou prefeito assim, tão rapidamente, porque o nome não era conhecido na região, e de repente já está indo para o seu 2º mandato. Muito boa noite, obrigado pela presença, prefeito Adair. Boa noite, João. Boa noite à nossa diretora Cecília Assunção Vielmo, seu Nelson Vielmo, quem está nos assistindo nesse canal de comunicação da nossa terra, né, João? Que retrata aqui as notícias das nossas comunidades, dos nossos municípios, de toda a região aqui, e que se firmou aí no estado, dá para dizer assim, do Rio Grande do Sul aí, com uns do jornal que mais se destaca. E Capão do Cipó não é diferente, né? Faz parte da região onde o NP Expresso aí, e o programa Estação está começando, eu acho que é o 2º ou 3º programa. Terceiro programa. Terceiro programa. Isso. E agradecer, então, pelo convite aí, a gente poder estar aí contando um pouco da nossa história também, né? Da nossa trajetória aí, da nossa infância também, à frente da Prefeitura Municipal. E como você já colocou, né, João, uma trajetória muito rápida, em 4 anos. Então, fomos eleitos lá em 2020 no cargo de vereador no município de Capão do Cipó. E aí, como houve a cassação do prefeito, houve uma eleição suplementar, onde fomos eleitos pela primeira vez e assumimos em 31 de março de 2023. Então, fomos reeleitos agora no ano de 2024 para o 2º mandato. Então, agora, há poucos dias, aí já fazem 2 anos. Então, de vereador, né, aí, em 2020, aí para em pouco mais de 4 anos aí, então, no 2º mandato. Parece estranho, parece bastante estranho, acho que talvez não tenha acontecido, raramente a gente não se sabe se aconteceu assim, né, de um vereador, né, ocupar o cargo de vereador por 2 anos e 3 meses, aí passar por 2 eleições aí em 4 anos. Mas estamos aí, né, à frente da prefeitura aí agora para também, né, fazer que Capão do Cipó aí, que é um município que se destaque, que você acompanha sempre, está junto com nós, né?
aí no estado do Rio Grande Mas do Sul. você está sendo modesto, daí eu vou te chamar de você hoje, que aqui é mais informal. Está sendo modesto, porque essa história não só é inédita em função da tua eleição, mas é inédita em função do número de votos. É a maior diferença de votos que Capão do Cipó já teve desde a sua história, que agora completa quantos anos? Agora, mês de abril, está de aniversário, né? Isso, é da São já quantos anos? 25 anos. 25 anos, eu não quis dizer com medo de errar. Emancipação política administrativa de Capão do Cipó. Isso. Desde que o seu Serafim começou com toda essa trajetória, que foi um herói para nós, para mim é uma inspiração, e eu tenho certeza que para ti também. E se ele estiver ouvindo a gente, vai o nosso abraço, nosso carinho, com uma liderança diferenciada, que ele teve um propósito de vida. Capão do Cipó, o município foi, desde que ele começou, inclusive ele foi amigo, foi contemporâneo do Júlio Biasi, que deu o nome à escola, e a gente já passa para... Depois tu vai ter mais tempo daí de falar, se quiser falar, claro, do nosso... Não tem como falar em Capão do Cipó sem falar no seu Serafim. Mas a professora Cecília está conosco também, e ela, nessa semana, ela está colhendo o resultado de um grande trabalho que vem desde a Tati, que é a secretária de Educação, magnífica, agora está de licença, ganhou o nenenzinho, né? E o bebê, e colhendo os frutos da administração, do grupo de professores, dos pais e principalmente dos alunos da escola Júlio Biasi, com destaque no estado, dentro aqui da 35ª DE, foi a nota mais alta dentro desse programa. Como é que é essa emoção quando a senhora soube, professora Cecília, que a sua escola ganhou esse prêmio do governo do estado? Boa noite ao povo que escuta a nossa fala de hoje. E é uma emoção assim, muito grande, a gente não sabe explicar, porque a gente faz um trabalho com amor, com dedicação, ama o que faz, que eu estou assim já há muitos anos à frente da escola Júlio Biasi, né? Acontece eleições, a gente vai, reelege, aí não pode mais, para 2 anos, retorna e assim a gente vai, né, trilhando o nosso caminho. E hoje a gente está colhendo os frutos. Que bacana. Né? É uma caminhada longa, persistente, nunca se pode desanimar. Perfeitamente. A gente faz o trabalho, né, não esperando o prêmio, como se diz, né? A gente faz o que tem que ser feito pelos nossos alunos, pelas nossas famílias, né? A importância da nossa família, a acolhedora que nos apoia, a administração. Eu passei, assim, todas as administrações de Capão do Cipó, porque eu fui para lá em 1999, bem no ano da emancipação. Eu me instalei em Capão do Cipó. Vieste da região de São Borja. Daqui de Santiago. De Santiago. Mas trabalhou em São Borja também? Não. Trabalhou em Santiago, dentro da coordenadoria? Eu trabalhei em Santiago como professora. Trabalhei na Secretaria de Educação de Santiago antes de ir para Capão do Cipó. Ah, mas é uma experiência. Eu fiz a transição do projeto, na época, Criança Feliz, quando mudou. Sim. Para o ginásio, eu era coordenadora junto com a atual vice-prefeita, hoje, Mara Rebelo. Me lembro do seu trabalho. Aliás, é um trabalho de destaque no estado, esse projeto Criança Feliz. Isso. E eu digo sempre que a professora Mara e vocês que carregaram esse piano tiveram uma importância tamanha, porque vocês lidaram com isso. Vocês estavam executando o projeto, já começado lá pelo Chicão, depois tocado pelo Toninho, pelo Ruivo, magnífico. Hoje tem muitos artistas, inclusive tem um rapaz que me acompanha, que hoje é moço, que inspirado naquela ideia, naquele ideal, tanto no esporte, e os frutos nós estamos colhendo, professora. Colhendo hoje. Plantou realmente. aqui e foi plantar em Capão do Cipó. Exatamente. Aí eu fui para lá por uma nova experiência. Estava faltando professor lá. E, na época, a secretária dona Tânia e o finado Sérgio Nascimento, era o adjunto dela,
E me fizeram uma proposta, né? Disse, eu não temos professora, quem sabe a senhora vai. E eu olhei assim, eu digo, vou. Tu conhece lá? Digo, olha, Carovi, eu conheço. Porque meu avô era de lá, né? Mas eu topo. Aí a dona Tânia me olhou e disse, tu fala sério? Sim, estou falando sério. Diz, então vamos providenciar. Porque no começo poucos queriam ir, né? O problema é que era longe na época, era muito Estrada longe. ruim. Estrada ruim. Não tinha, assim, muito meio de locomoção, né? Era pouco. Nem carona, nem nada. Não, era difícil, era poucos que Hoje é um tinham... passeio ir para Capão do Cipó, né? Hoje a gente vai e volta todo dia, né? 50, O 60 que a minutos emancipação tá lá. representou para esse município é uma coisa impressionante, né? Tu vê uma profissional que nós não teríamos em Capão do Cipó se não fosse essas condições, e outros tanto, prefeito Adair, porque a cidade vem crescendo e hoje requer mais investimentos, empreendedores que estão chegando, e vocês que administram, seja na escola, seja na prefeitura, seja numa empresa, é que fazem isso, fazem a cidade, organizam a cidade para que as pessoas cheguem e comecem a investir. Hoje tem farmácia, tem empresas de imóveis, eu acho que as escolas também, tem uma escola no centro da cidade, também crescendo bastante, e quantas outras empresas poderão vir para lá. Então, veja o sucesso repercutindo em cada detalhe que foi a emancipação nesses 25 anos, né? São os avanços, né, João, que veio com a emancipação, né? Capão do Cipó se emancipou, talvez na última oportunidade que tivesse para se emancipar na época, emancipava um município com 1.800 eleitores, João. Hoje a lei diz que tem que ter 3.000 habitantes e 5.000 eleitores. Então Capão do Cipó hoje ainda não tem 5.000 habitantes, ele tem 3.127. Então, na última oportunidade, né, Deus quis que fosse assim, se emancipou. E na época, né, não existia o asfalto, que o professor está falando, estradas de chão, né, muito dificultoso, levava-se em torno de mais de 2 horas para chegar em Capão do Cipó. E hoje sim, né, com o asfalto, com o desenvolvimento de Capão do Cipó. Hoje tem pizzaria, tem restaurante, tem hotel já tem? Temos hotel, sim, Pousadas. Está estruturado, pousada. Então, Capão do Cipó hoje é um município que está se desenvolvendo, mas está crescendo num ritmo aí que a gente espera aí que em poucos anos aí a gente tenha a totalidade da estrutura que os nossos municípios merecem. Mas hoje dá para se dizer que Capão do Cipó não deixa a desejar em nenhum setor, está muito bem implantado. E temos que falar, quando há pouco você falou, no seu Serafim Rosado. O seu Serafim Rosado deve ser lembrado sempre, em qualquer oportunidade. O presidente da Comissão Emancipatória de Capão do Cipó, nosso primeiro prefeito. Quando assumiu o seu Serafim, João, não tinha uma caneta que o senhor tem aqui para fazer as suas anotações. Então, seu Serafim Rosado começou uma administração do zero. Deu os primeiros passos, teve que se planejar, nomear secretários. Num primeiro momento ele não tinha servidores, teve que contratar servidores. Já num segundo momento, já com a prefeitura estruturada, realizar um concurso público, assim, podendo que Capão do Cipó, então, tivesse também um quadro de funcionários para poder tocar o município, que antes era gerenciado, então, distrito da nossa querida Santiago, nosso município mãe, né, que a nossa diretora está falando, e que até hoje nos acolhe muito bem aqui. Quero, em nome do nosso prefeito Peru, da vice-prefeito Mara Rabelo, também do Thiago, que é o carinho que Santiago tem com Capão do Cipó e da forma que nos acolhe e nos recebem aqui nesse município, que ainda dá para se dizer que se sentimos um pouco santiaguenses, né, professor, por tamanho, né, é o carinho que esse nosso município mãe tem pela nossa cidade. Então, assim, a gente se sente à vontade, né, de estar aqui no município, né, conversando. Temos vários projetos, até esse dia tratávamos com o prefeito Peru, né, que em conjunto aqui com o nosso município mãe de Santiago e também outros municípios da região, para nós poder desenvolver não só Capão do Cipó, mas sim toda a nossa região, né. Precisa que os municípios à volta de Santiago, que é a nossa cidade aqui referência, também cresçam, para que nós possamos ter a nossa região cada vez mais forte. Que bacana, mas olha, voltando um pouquinho, quando apareceu para concorrer o Adair, né, o Adair Cardoso, o burro, mas eu não vou saber, porque nessas cidades pequenas as pessoas quase todas têm apelido.
Mas quem é o Adair? Quando eu descobri que o seu Serafim apoiava, eu disse, olha, pouca coisa não deve ser. E eu descobri, Cecília, que ele era o mimoso do seu Serafim. E o seu Serafim, a gente sabe que ele é o fiel da balança, né? E o Adair tem um carinho por ele incrível, assim como eu tenho. E eu sei que tem projetos para frente, documentários que ele vai fazer e valorizar a cidade. Isso é assunto para mais adiante. Mas, Adair, a cidade daqui uns dias está em festa de aniversário, amanhã tem grande evento também. Mas me conta um pouquinho, você é uma família, uma família de quantos irmãos? Os seus pais? Fale um pouquinho da sua família, da sua infância. Você sonhou um dia que poderia estar à frente de um município tão importante, que tem um solo dos mais ricos do estado, que é um dos maiores produtores desse Brasil? Tu sonhou, você lá na tua infância, de calça curta, indo para a escola, sonhou isso? Eu sou de uma família... Chegou a pensar? Eu sou de uma família de 7 irmãos, né? Somos 4 homens e 3 mulheres. Sou natural de Entre Juízes. Com 3 meses de idade, meus pais vieram morar em Capão missioneiro. Missioneiro de Entre Juízes, que na época que Entre Juízes era distrito de Santo Ângelo. Exato. Entre Juízes se emancipou em 88, junto com São Miguel das Missões e Eugênio de Castro. Então, deixou de fazer parte do município mãe também, que era Santo Ângelo. Mas eu, então, me considero cipoense, então, com os 3 meses de idade, né? Desde criança, muito Tu é o mais cedo. novo da turma? Eu tenho uma irmã, que é mais nova, mora em Santa Catarina. Mas, então, eu tive alguns anos fora, tive 5 anos em Santana do Livramento, e aí retornei ao Capão do Cipó, prestei um concurso público, né, fui aprovado, então a gente sempre teve, né, um contato direto por ser funcionário público concursado, né. Agora realizamos há poucos dias, você mesmo acompanhou um concurso com quase 3.000 participantes. Então a gente estava ali dentro e sempre acompanhando. E aí quando você fala do seu Serafim, ele é um exemplo. Por quê? Porque ele sempre ensinou nós a fazer as coisas certas. Pessoa honesta, pessoa digna, pessoa que sempre trabalhou pelo município de Capão do Cipó e deixou um legado, né, que deve ser seguido por várias gerações. Mas aí, acompanhando sempre, né, de perto os acontecimentos da prefeitura, um município muito pequeno, onde a gente sabe realmente tudo o que acontece, o que é feito de certo, o que é feito de errado. A gente acredita que algumas coisas erradas não são feitas de propósito, mas que a gente também acaba acompanhando por ser servidor público, um município, né, muito pequeno, e a gente tem um contato direto com a administração, com os colegas funcionários. A gente tem uma relação muito boa entre os concursados, também os cargos de confiança, há muitos anos, né, que fazem o trabalho de Capão do Cipó sendo um trabalho em equipe, sim, render e produzir muito mais. Né? Mas está com muita classe esse prefeito, né? Eu quero saber mais do passado. Me disseram assim, o Adair é um cara estourado, ele fica brabo, ele é pavio curto, mas eu te vejo assim sempre tão calmo, tão apaziguador, e quando eu pude verificar na tua campanha, você no meio das pessoas abraçando, todo mundo chegando em ti, você na quadra de esportes, você é sempre o mesmo. Você acredita que tu tenha uma mudança? Quando tu era mais jovem, tu era realmente mais estourado, pavio mais curto, ou não? Talvez, né, com o passar dos anos, mas eu nunca fui uma pessoa estourada. Né? Não? Uma prova disso, que eu há 2 anos à frente da prefeitura, eu nunca discuti com o munícipe e também nunca discuti com meus servidores. A gente tem uma relação muito boa, a gente estabelece uma relação também de respeito com as pessoas. Talvez algumas situações ao decorrer da vida da gente, a gente tenha se excedido, sim, se excedemos, sim. Mas não que seja assim, até hoje as pessoas me conhecem. E quando fala da minha condição, enquanto com os munícipes, o carinho que a comunidade Capão do Cipó tem comigo, e é muito clara, né? E eu, então, me orgulha muito poder dizer que eu represento uma comunidade que é um dos municípios que é referência no estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou administrador e sou prefeito da cidade a qual eu amo. Talvez por isso que a gente tem esse contato e esse elo com
com a comunidade tão forte, porque os munícipes também amam o nosso município. Os munícipes de Capão do Cipó, eles moram em Capão do Cipó e não fazem questão nenhuma de um dia deixar de morar em Capão do Cipó. Mas você implementou muita coisa no esporte, você trouxe de volta eventos, você devolveu a esse povo um pouco da autoestima deles. E eu noto também que você tem essa religiosidade contigo, você está lá sempre com a Bíblia, a tua família é muito religiosa, e você trouxe isso para também, né? O que ajuda bastante a tua fé, né? Porque às vezes nós vimos problemas de estiagem, problemas que o município enfrentou, e você está, essa tua calma, essa tua serenidade, você é bem, bem religioso? Eu tenho muita fé em Deus, né? É muito claro isso. O meu pai é da religião católica, minha mãe é ministro da igreja. Eu tenho também participado e tenho uma ligação muito forte com a Assembleia de Deus, a qual me sinto muito bem nessa igreja, né? E Deus permitiu que eu fosse prefeito, né? Então eu só cheguei ao cargo e quando eu estava em campanha eu sempre dizia, se Deus permitir que eu seja prefeito, eu nunca disse que ia ser prefeito. Eu sempre disse que se Deus permitisse eu seria o prefeito. Até pelo tamanho da fé, porque ele colocaria à frente da nossa prefeitura quem estava melhor preparado naquele momento. Não desfazendo os outros candidatos, quem sabe numa outra oportunidade, né? Eles podem ser o prefeito e têm condições para isso, muito claro, e competentes para administrar o município. Mas Deus colocou nesse momento, né? Quem talvez estaria mais preparado para, quem sabe, eu abrir caminho para uma nova administração, que preparar terreno. Então eu tenho muito claro isso. A gente consegue hoje dizer que a nossa administração conseguiu dar um novo rumo para Capão do Cipó, principalmente reestabelecer o nome de Capão do Cipó. Capão do Cipó estava com o nome, talvez até no comércio, em alguns outros locais, um pouco manchado. E hoje a gente pode dizer que Capão do Cipó tem uma situação financeira equilibrada, Capão do Cipó não deve em local nenhum, porque cuidar do dinheiro público, Sr. João, é cuidar da vida das pessoas, que sem orçamento não se consegue tocar nenhuma secretaria. Então, temos que cuidar dos recursos, cuidar do dinheiro público, para poder cuidar das pessoas. Então, Capão do Cipó vive um bom momento, mesmo perdendo 28,75% do retorno do ICMS do Estado, devido aos 2 anos de estiagem, que é relativo a 2022 e 2023, Capão do Cipó hoje dá para dizer que consegue manter os serviços essenciais e com excelência. E retornar aos eventos é um pedido da comunidade. A gente está sempre junto com a comunidade e a gente também ouve muito a comunidade. Retomamos a Expo Cipó, que fazia 7 anos que não era realizado. Retomamos o Carnaval em Capão do Cipó. Retomamos a Feira do Livro. Criamos o primeiro campeonato de tiro de laço de Capão do Cipó. Criamos o primeiro campeonato de pênalti. Estamos valorizando a nossa escolinha com quase 70 alunos de futsal. Temos 2 equipes profissionais, João, pela primeira vez em Capão do Cipó. Uma disputando o estadual da Série Bronze e a outra disputando a Série Ouro feminino da Liga Sul Rio Grandense. E isso orgulha os munícipes de Capão do Cipó. Esse evento, o qual vamos realizar amanhã, vai escolher a musa do esporte de Capão do Cipó, porque temos 2 equipes profissionais em Capão do Cipó que muito bem representam o nosso município. A gente não imaginava isso. E quando você fala, professora Cecília, em educação, se fala em tudo, desde o esporte, desde a família, tudo é educação. É difícil até resumir, mas eu quero que a senhora fale mais um pouquinho em relação a esta conquista lá da Escola Júlio Beazzi, que é a maior escola do município. Ela está tão bonita, vocês ampliaram, a prefeitura ampliou aquela sala de apresentações, de palestras, reformou, tem brinquedos, e as crianças vêm para a escola com amor, com vontade, porque são acolhidas. E a criança que é acolhida, que se sente bem, ela estuda mais. A educação não é um milagre, qualquer cérebro tem capacidade, basta que se proporcione, se dê o ambiente e as pessoas que estão à sua volta que recebam com carinho, que saibam dialogar, que saibam buscar os pais, que saibam resolver os seus problemas. E aí o grande presente foi esse prêmio, esse destaque que hoje está aqui no nosso jornal, dentro do Alfabetiza Tchê, que são 40 e tantos mil reais que vêm para a escola. Eu quero que a senhora fale um pouquinho mais de como é que foi esse concurso, como é que funcionou. A senhora nos conte. Eu tinha essa turma o ano passado, eu era regente da turma.
E aí a gente começou a trabalhar, né? Porque tem as provinhas que eles fazem todo ano, né? Tem que medir o índice do IDEB. E a gente vai trabalhando, né, com carinho e sempre pensando para ter um resultado bom, né? A nossa média não pode cair, ela só tem que melhorar, né? Aí a gente trabalhou com eles, aí aplicamos a prova, eles estavam já alfabetizados, né? E aí em agosto eu recebi o convite do prefeito para retornar à direção, que daí não houve eleição, né? E ele me convidou para retornar à escola, à direção. E eu fiquei de, mas eu vou largar minha turminha tão boa, né? Digo, não, mas eu vou continuar com eles. E aí aceitei o convite, retornei. E as gurias continuaram, né? A outra colega assumiu a turma e continuou trabalhando com eles. E tivemos um resultado ótimo, né? Que agora, quando veio essa nota, assim, baseado naquela turma. Aí eu fui também a coordenadora, fui para a Secretaria de Educação e fui coordenadora um turno, né, com a turminha, regente, e outra eu trabalhava na secretaria. Aí eu estava coordenadora do Renalfa também, do Alfabetiza Tchê. E ali a gente estava trabalhando, né, e pensando propostas, o que poderia ser feito para melhorar. E quando veio esse resultado agora, né, a outra colega que ficou lá disse assim, tu viu, olha aqui, coisa linda. E eu disse, olhei assim, 88,11 é muita nota, né? É um ótimo resultado. Sim, na 35ª a gente ficou, né, muito bem colocado. Que espetáculo. E esses pais dessas crianças, imagina a felicidade deles, né? Sim, aí eu fui na sala, a gente foi buscar o prêmio, né? Que equivalem a R$2.000 por aluno. E como a gente teve 24 alunos que participaram, né, das avaliações, a gente está esperando R$48.000. Que serão aplicados muito bem. Com certeza, vamos pensar muito bem no que nós vamos aplicar em prol dos alunos, né? Que maravilha, que espetáculo. Mostrei para eles, né, o nosso troféu, nosso certificado que a gente foi buscar na quarta-feira lá em Novo Hamburgo. E já me falaram, não, prof, nas próximas nós vamos ir melhor. Eu digo, é o que a gente espera. Vamos querem trabalhar mais. para isso, né? Vamos trabalhar para isso. Querem nota melhor ainda. Isso, e a gente tem uma equipe muito boa de trabalho, né? Uma equipe bem qualificada. São quantos alunos total da Júlio Biasi? Hoje a gente está com 278, mas teve épocas que a gente já passou dos 300. E professores? Professores, nós temos em torno de 38, 39 professores, só que a gente está com alguns de contrato, né? Mas agora houve o concurso, já vai melhorar o nosso quadro, né, prefeito? Já estamos readequando, né? Porque os contratos também vai vencendo, né? E a gente precisa do pessoal, do recurso humano. É muito importante o recurso humano. A parceria, né, da administração, a secretaria que nos apoia bastante, né, nos nossos sonhos, porque cada dia a gente vive um sonho novo, né? E se Deus quiser, a gente vai chegar às conquistas. Espetacular. Nós estamos trabalhando aqui em nome do Sicredi Vale do Jaguari, Zona da Mata, e também Lojas Quero Quero. Muito obrigado a essas grandes empresas. E nós, nessa semana, tivemos a satisfação de trazer uma notícia importante, que o Jornal Expresso foi declarado Patrimônio Imaterial e Cultural de Santiago, num projeto do vereador Haroldo Poi, o presidente da Câmara, aprovado por todos os vereadores. Então está aqui o Jornal Expresso anunciando também grandes empresas para Santiago, como é o caso da BID, que essa empresa do Grupo Nicola, que é um fenômeno nos carros elétricos. É uma empresa fantástica na BR-287. E a nossa BR aqui está linda, não só pela qualidade da rodovia, mas pelas empresas que se instalaram e está fazendo crescer toda a região. Daqui a uns dias haverá a inauguração de uma indústria de etanol da família Bonotto, que tem ao comando o grande prefeito, o ex-prefeito, o grande Thiago Gorski Lacerda,
que é um intelectual da região e já disse que quer trabalhar com todos os municípios, com Capão do Cipó, vai ser a geração de mais empregos. Então nós temos algum tropeço por enquanto em função da safra, mas eu tenho certeza que ali adiante nós vamos colher muito mais. E nós seguimos firmes, trabalhando com seriedade e dedicação. E o Jornal Expresso, há 30 e tantos anos, rompendo esses tabus, também cuida de Capão do Cipó, porque seguidamente eu estou lá. E aqui eu digo para todos vocês de Capão do Cipó que estão nos ouvindo, que eu vi nascer o município. Eu fui o único jornalista e fotógrafo presente no dia da instalação do município. E eu também escrevi um livro sobre a história da cidade, porque me considero também um cipoense. Eu atravessei esses campos, essas coxilhas, quando era terra. E a gente vinha para cá para fundar o jornal, trabalhar no jornal lá de Cruz Alta, Tupanciretã, e passava por Capão do Cipó. E aquilo era apenas uma vila. E hoje nós vimos a grande diferença que aconteceu nesse município e a felicidade das pessoas. E quando eu falo aqui com o prefeito Adair, eu noto nos olhos dele a felicidade quando ele consegue reunir as pessoas na praça, nos eventos. Por quê? Um dia eu disse para ele, nós somos sempre emoção. Quando você recupera a autoestima das pessoas, elas trabalham com mais vontade. As pessoas que passam trabalhando na lavoura, às vezes é uma lida dura. Aí ela não tem onde ir, ela não tem um lazer, ela não tem como se encontrar. E eu que também pesquiso a questão da violência, quando você se encontra mais com as pessoas, você vive mais, você tem mais alegria, você conversa, você troca ideias e você faz negócios, porque quando se tem um evento na praça, as pessoas vendem, as pessoas vêm para o município, gente de fora que vem investir. E eu acompanhei também a grande feira do município de Capão do Cipó, incrível, uma das maiores feiras do estado. Pessoas que vieram de muito longe, de muitas empresas, eu tenho certeza que será novamente muito forte. Prefeito Adair Cardoso, dentro do PDT, tem um fenômeno que aconteceu também no PDT na região, que a gente tem que falar. Ontem nós estivemos no encontro com os prefeitos da região do PDT, com o nosso grande deputado, o Mota, o Afonso Mota, que muito ajudou a região. E eu quero dedicar esse momento para falar do deputado Afonso Mota, porque ele foi um dos que mais contribuiu para a região e ajudou todos os prefeitos aqui, desde Manuel Viana, passando por Nova Esperança, ajudou mais esses pequenos municípios. Então eu estive reunido com o prefeito Ivori, de Nova Esperança, o prefeito Careca, de Manuel Viana, também o prefeito Paulinho, lá de São Chico, o prefeito Gelson, esse guri, lá, que transformou Itacurubi, logo ele vai estar aqui conosco também, naquele jeitão dele, bem descontraído, que eu disse que de vez em quando baixa um santo do... acho que baixa o espírito, não é santo, né? Baixa o espírito do Brizola, do Jango, alguma coisa se encarna nele, porque é incrível ouvi-lo falar daquele jeito. A gente estava, então, reunido com o deputado Afonso Mota, e ele disse que vai ajudar muito mais vocês. E eu disse, olha, se a região ficasse sem o deputado Afonso Mota, ia perder bastante. Nós temos outros deputados que ajudam, tem o Pedro Westphalen que ajuda, outros que vêm, cada um dá uma mão. Mas a gente não tem um deputado da nossa terra. E o que tem de mais perto, ou é o Pedro lá de Cruz Alta, ou é o Afonso Mota de Alegrete. Tem outros deputados estaduais que ajudam bastante a região, o Loureiro e tantos outros, mas ontem eu estive com o Afonso Mota e ele me disse que vai continuar ajudando o Capão do Cipó. Eu sei, para a sua felicidade, que a sua credibilidade tem conseguido muito apoio com esses deputados. Ontem o senhor já estava reunido com outro, né? É muito importante a tua colocação, né, João? O Afonso Mota é o deputado da nossa região. É o deputado que vem ajudando desde lá do Alegrete, Manuel Viana, São Francisco, Nova Esperança, Itacurubi, Santiago, Capão do Cipó. Capão do Cipó, Afonso Mota colocou R$1 milhão na saúde ano passado. Veja a importância do deputado para a nossa região. Não desfazendo os outros deputados, que nem o Pedro, né, que também é um deputado que sempre está muito presente aqui nos nossos municípios, e outros deputados, como foi citado o Loureiro. Mas a gente tem, na pessoa do Afonso Mota, aquele deputado que está no nosso meio, que está aqui na nossa comunidade, que conhece a realidade dos municípios aqui da nossa região. E a gente tem também nele a distribuição de recursos, que promessa, às vezes, de alguns deputados, existe bastante deputados de outras regiões que acabam não se confirmando
Mas o Afonso Mota, sim, ele é um deputado muito honesto, muito sério, o qual, se ele disser, eu vou te dar uma emenda de valor X, ele realmente vai lá e destina para o município. Então, a gente tem um carinho muito grande também pelo deputado, é muito presente em Capão do Cipó. É um dos que mais tem ajudado a região. Tem ajudado todos os municípios aqui, e a gente espera aí que continue, né, por mais alguns mandatos, que possa. São recursos que dificilmente deputados de outras regiões vão investir na nossa região, né? E eles vêm de 4 em 4 anos. Vem de 4 em 4 anos, talvez no último ano lá chegue com alguma emenda parlamentar, mas aí no momento mesmo que às vezes o município está passando por alguma dificuldade que precisa se socorrer a uma emenda parlamentar, a gente realmente não tem com quem contar. E assim, tendo um deputado aqui, como já teve outros deputados aqui da região que mostraram, né, que o deputado ele investe na sua terra, ele investe na sua região. E o Afonso Mota, a gente estava reunido lá, os prefeitos aqui, temos 5 prefeitos aqui, né? O PDT cresceu região. muito na região. Cresceu muito a nossa região. No aqui. estado, acho que uma região com tantos municípios, um perto do outro, com tantos prefeitos do PDT e vice do PDT, que é São Vicente do Sul. Isso. Então a gente tem aqui o PDT muito forte, né? E a gente tem uma união entre os prefeitos do PDT aqui, que a gente tem um diálogo que sempre conversando, né? Trocando ideias, né? Para que a gente possa sempre estar melhorando os serviços nos nossos municípios. E a gente não pôde participar ontem, não pôde participar porque nós também tínhamos um evento de muita importância em Capão do Cipó. Então a gente não conseguiu, saímos de lá, já atrasou o evento lá, que a gente estava recebendo também o deputado Marcon, que é um deputado lá de Nova Santa Rita lá, também o superintendente do INCRA, que estava em Capão do Cipó, para assinatura de uns contratos do fomento, que vai beneficiar em torno de 200 famílias dos nossos assentamentos. Então, são mais de 3 milhões de reais que estará vindo a Capão do Cipó, e que esse recurso é para reestruturar a agricultura familiar, e é um dinheiro também que circula no nosso comércio, fortalecendo o comércio local, né, as empresas que vão realizar os tanques, seja ele para a criação da piscicultura ou para armazenamento de água. Então, é muito importante para Capão do Cipó, um recurso bastante importante que está chegando aí. Vocês produzem muito, né? Desculpa eu lhe atrapalhar, mas agora tem a Semana Santa. E eu sei que grande parte dos peixes que são vendidos aqui em Santiago não vem daquela região? Capão do Cipó, quando assumimos a prefeitura... Vamos aproveitar para vender o peixe agora. Vamos vender o peixe, mas a produção era muito pequena, né? A gente praticamente não tinha produção de peixe em Capão do Cipó. E a gente sempre, ao longo dos anos, vinha construindo, né, reservatórios de água. Mas aí a gente deu um passo além, junto com o Sindicato Rural, aqui de Santiago, contratamos uma técnica que é do projeto do Senar, a qual faz um acompanhamento em torno de 20 propriedades em Capão do Cipó, 4 horas por semana. Esse ano já vamos ter produção. Então, está melhorando, e acredito aqui que num curto prazo, muito perto do que de hoje, assim, a gente vai ter em Capão do Cipó uma produção muito boa de peixe. Tem um peixe que eu gosto muito, um dos que eu mais aprecio, e eu sei que o comércio gosta muito, tem qualidade proteica e ele é saboroso, e tem o preguiçoso não gosta de peixe com espinho, que tenha muito espinho, né? E eu não sei se eu sou preguiçoso ou sou afobado demais, porque eu acho ruim estar tirando os espinhos. A tilápia, mas ela não se adapta em muitas águas porque nós temos um inverno rigoroso, né? Mas se alguém conseguisse produzir a tilápia em larga escala, eu vou dizer com toda a certeza que ficava rico. Porque é um peixe muito procurado. Dentro desse projeto que temos no Capão do Cipó, já temos um produtor que está criando tilápia. Eu tenho que fazer amizade com esse cara. Isso, aí a gente pode até, numa oportunidade, que até o próprio jornal estiver lá, até fazer uma matéria. E quero divulgar. Está se desenvolvendo muito bem. Está se desenvolvendo muito bem, e a gente vai ter logo aí produção de tilápia também em Capão do Cipó, já com acompanhamento da técnica aí, que é essa parceria com o Sindicato Rural do Senar, que vem acompanhando e vem se desenvolvendo muito bem na propriedade. Que baita apoio. Mas nós falamos mais um pouquinho, vamos falar mais um pouquinho dos partidos políticos.
Um tema que nós abordamos ontem, prefeito Adair, e o senhor infelizmente não conseguiu estar presente, porque Santiago, o PDT, está praticamente acabado aqui. Eu vou falar bem a verdade. O Nequinho era meu grande irmão. O Nequinho foi nosso colunista. Quando eu cheguei em Santiago, eu conheci o Neco. E assim, o Neco teve o tempo mais longevo dentro do PDT no Brasil. Foi o vereador com mais legislatura. E ele ficou doente, ele seguiu trabalhando. E não apareceu alguém para honrar essa cadeira do Neco, do Nequinho, o Nelson Abreu, na Câmara de Vereadores. Inclusive foi ele e o Loureiro que deram o título de Terra dos Poetas para Santiago. Acho que não foi esse Loureiro, acho que foi o pai, Loureiro pai, que foi deputado, né? E no projeto Nequinho. E quando é que vocês não têm uma ideia, vocês prefeitos da região, são quantas prefeituras, são quantos prefeitos, vereadores, de reforçar o PDT em Santiago, porque... Prefeito Adair, você tem muita amizade aqui, assim como o ex-prefeito lá de Manuel Viana, o Gustavo, que é daqui, também o Gelson tem as suas empresas na região. Vocês não pensaram em fomentar isso para que a Câmara de Vereadores de Santiago possa ter mais uma cadeira do trabalhismo? É muito importante a sua colocação, né, João? Por que eu digo que hoje o PDT no município de Santiago passa por dificuldade, que existe uma mudança de postura no eleitorado. O eleitorado já não vota mais tanto no partido político, e sim naquele candidato que ele entende que pode desenvolver um bom trabalho. E Santiago, como a gente reconhece há anos aqui o trabalho da administração de Santiago, é um trabalho que é muito bom. É um trabalho que é reconhecido pela comunidade santiaguense. Então fica difícil de outros partidos, nesse momento, né, até mesmo seja na Câmara de Vereadores, aí você fala lá do nosso saudoso, né, Nelson Abreu, o Nequinho, que por tantos anos foi vereador aqui no município de Santiago e muito bem cumpriu, né, com seus mandatos, né, trazendo projetos, desenvolvendo. Mas Capão do Cipó é um exemplo do que pode acontecer também no futuro em Santiago. Capão do Cipó, nós tínhamos uma alternância de poder entre o PP e o MDB. E num momento aí surgiu o PDT, que pouco era... Que foi governo. Foi governo. O Paulo Rosado foi vice-prefeito. E também em Santiago, né? Então tudo no momento certo. O PDT vai ter que se reconstruir em Santiago, vai ter que começar um trabalho lá de baixo, né, na Câmara de Vereadores, né, e a gente ter aí o nosso partido, que é um partido que já colocamos aqui no dia de hoje, que é forte, né, um partido que é forte na região, mas em Santiago, então, não está conseguindo se firmar nem na Câmara de Vereadores, e também que já fez parte da majoritária, né, no município de Santiago, mas acabou aí com o tempo perdendo força. Mas é um trabalho aí que o prefeito Gelson é o presidente do PDT regional, né, junto com os partidos, vai buscar, né, organizar o PDT no município de Santiago. Como você coloca, a gente tem muitos conhecidos aqui, muitos amigos em Santiago. E vamos ver agora, temos a eleição ano que vem para deputado estadual, deputado federal, governador, presidente, e vamos ver como é que o PDT, então, aqui no município de Santiago, vai se comportar nas urnas. Então, a gente tem aí uma eleição muito próxima e, quem sabe, já começa, então, o PDT aí fazer os seus votinhos e voltar a figurar aí no cenário político do município de Santiago. Mas eu vejo que o Adair, ele tem todo um jeito de falar as coisas, né? Ele não disse, tem que vir o PDT, porque o PDT vai crescer, vai isso. Ele admirou os que estavam, falou que as pessoas têm mudado o seu perfil de voto. Só trazer um recado aqui do Alessandro Lopes, que ele disse por que em nossa região as pessoas não investem em criação suína ou na pecuária de leite. A bacia leiteira é muito forte em Capão do Cipó. Tem outros comentários aqui que eu não estou conseguindo ver agora no momento aqui. O Roque Corte chegou por aí, talvez ele consiga ver os outros comentários aqui para mim, Roque.
Faz o favor, enquanto a gente vai adiante. Em nome de Sicredi Vale do Jaguari, estamos com o nosso podcast aqui, Deixa eu te contar. São assuntos de toda a região e você vai se preparando. Caso você tenha perdido algum espaço, depois a gente vai deixar lá no YouTube também. E vamos pegar os melhores momentos aqui com a professora Cecília, com o prefeito Adair, para a gente reproduzir na internet. Porque aqui é mais um canal que você vai ter acesso para cuidar da educação, do desenvolvimento. Nós vamos trazer aqui muitas pessoas da região, provavelmente o seu Nelson nos assiste aqui de bastidores, provavelmente venha muitas pessoas lá de Capão do Cipó também contar a história. Quem sabe lá se o seu Nelson não venha, ele que é brisolista, né? Quem sabe se um dia ele não venha contar umas histórias aqui, que o Brizola continua muito atual, né? O Brizola, ele dizia muito assim, os interesses, né? Compreendeu? Os interesses dessa gente. Sabe que eu assisti o Brizola uma vez em Itacurubi. Eu fui lá, assisti uma fala dele, e naquele momento eu também entreguei um jornal e tenho a foto ali na minha sala, com muito orgulho, e fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado, mas será que o Brizola não está desatualizado? Pensava assim, o Brasil não tem que se adaptar ao Brizola. O Brizola é que tem que se adaptar ao Brasil. E ele brigou com a Globo, e ele era crítico do Fernando Henrique, chamava o Fernando Henrique de rato branco, chamava o Lula de sapo barbudo, que tinha que engolir. E agora eu fico pensando, Adair, já que nós somos entes políticos, todos nós. A própria educação é um ente político, às vezes não partidário, mas a gente acompanha e precisa acompanhar. E como ele estava certo, e como tem muita coisa atualíssima, que se o Brizola viesse hoje e falasse, estaria atual. Você não entende assim? Ou é eu que estou sendo saudosista? O Brizola, ele era um cidadão muito à frente do seu tempo. Se pegar os discursos do Brizola, lá em 64, talvez hoje, alguns políticos não consigam ter o conhecimento e uma visão tão ampla de política que o Brizola tinha já lá na década de 60. Então, é um político aí que entrou para a história, junto com tantos outros, aí, como um dos políticos que não conseguiu chegar. O sonho dele era ser presidente dessa nação, né? Não conseguiu, né? Porque em alguns momentos ali, talvez a carreira política, né, pode estar em alta, às vezes pode estar em baixa, né, João? E o sonho aí do Brizola acabou não se concretizando, mas era um cidadão assim de um conhecimento, né? E pela educação que fez, educação, né? As brisoletas. Foi lá, governador lá do Rio de Janeiro, acho que por 2 mandatos, né? Com todo o caudilismo dele. Governador, né? E deixou a sua história, deixou uma história muito linda, né? Que nós do PDT devemos seguir, né? Que é uma conduta, né? Assim, mais, como é que eu vou dizer assim, João, mais contida, mas nunca deixar de colocar nossas ideias, né? Mostrou que devemos expor e colocar, não ter medo de colocar as ideias, que nem o Brizola lá, em épocas muito difíceis, épocas aí até da própria revoluções, até da própria ditadura, era muito presente na época, e ele nunca deixou de colocar o que ele entendia que era o melhor para a nossa nação. Pagou caro por isso, pagou. Teve até que sair do nosso país aí, né? Uhum. E retornou, né? Retornou aí para ser o governador que foi colocado lá do Rio de Janeiro. Mas é uma das figuras aí da política aí que tá muito presente até hoje, né? Principalmente em nós aí do PDT, e que serve de exemplo, né? Tanto para nós que hoje temos na política, para os políticos que aí no futuro venham, né? Que possam, né? Além de tudo, o Brizola era um estudioso. Ele chegou a esse nível de debate porque ele tinha muito conhecimento. Sim. O Brizola, além de ser um político muito capacitado, ele era um estudioso que tinha muita capacidade de interpretar e fazer colocações. Viu, né, que hoje a gente pode ouvir hoje algumas colocações. Né? Eu coloquei lá da década de 60, olha, o discurso do Brizola mostrava muito conhecimento naquela época. Né? E vai meu abraço aqui, meu carinho, para uma pessoa que foi uma das fundadoras do PDT
em Capão do Cipó, que enfrentou um grande problema de saúde e que hoje é presidente da Câmara e também foi nosso representante lá do Jornal Expresso, que é o Jairo, meu grande amigo, Jairo Charão. E eu vi uma demonstração do Jairo, vou falar aqui de público, para todas as pessoas de Capão do Cipó, que eu me admirei. Porque quem pensa que a prefeitura e os vereadores estão sempre, como se diz, apoiando só aquilo que interessa para o governo, se engana, porque o Jairo foi lá e eu presenciei, o prefeito me convidou para a reunião e o Jairo cobrou do prefeito que não mandasse projeto de última hora para eles aprovar, porque eles precisavam de tempo para analisar. E eu vejo vários municípios colocando projeto de última hora e os colegas, os companheiros não falam nada. São os primeiros a correr e dar uma lida e passar. E ele cobrou do prefeito, eu estava junto e ele fez esse pedido. E exatamente como o Brizola disse, não temos medo de colocar nossas ideias e de discutir. E o prefeito disse, não, o que depender de mim, eu vou mandar com antecipação. Então vai meu carinho, meu abraço para o Jairo, porque a gente viu, ele enfrentou uma luta muito grande e está lá firme, sendo o presidente. Nós estaremos juntos agora na sessão solene de aniversário, uma coisa tão bonita, e a Câmara ficou renovada. A Câmara hoje tem debate, tem diálogo, é uma Câmara enxuta que pouco gasta em viagens e coisas desnecessárias, e o Jairo está conduzindo muito bem, prefeito. Então vai aqui meu reconhecimento e carinho para esse seu grande companheiro, esse seu grande líder lá do PDT. Agradecer o Jairo, né? E em nome do Jairo também, né? O PDT de Capão do Cipó, né? Que lá coloca lá na fundação, né? O seu João, o Anselmo, que foi nosso vice-prefeito. E um abraço para o teu mano também, né? O Anselmo, todo o nosso PDT, em nome deles, né? Que o Anselmo foi um cara excepcional, foi muito coerente comigo quando ele foi vice-prefeito. E eu só disse para ele, Anselmo, tu é meu grande amigo, eu só fico triste que a tua foto ficou só de vice. Porque ele já foi vice várias vezes, né? Isso aí. E quem diria que ia vir o irmão ser prefeito? Então eu achei interessante essa trajetória de vocês dois. E o Anselmo também é um cara fantástico, toda a tua família. Se eu começar a falar o nome de quem eu gosto, lá tem o Nesito Reis, que eu vou me lembrando e vou falando, sabe? Que tem o Mário Talhaferro, que está sempre ouvindo a gente. Todos esses, eu tenho um carinho excepcional por eles. Né? Isso, é uma comunidade que é muito unida. Capão do Cipó tem uma comunidade muito unida, né, João? Não só do PDT, com as outras... com os outros partidos, e isso que você coloca da Câmara de Vereadores do Jairo, isso é muito importante, né? A cobrança, né? Tem que existir a cobrança, e um administrador, ele tem que saber ouvir. O administrador, na minha condição, que foi colocada a diferença de voto, a cada 3 votos de Capão do Cipó eu fiz 2. Né? Isso me deixa com um compromisso muito grande de administrar, né? E ouvir as pessoas. O administrador tem que ouvir e ter humildade para administrar. Isso é essencial do administrador, porque no momento que eu coloquei o meu nome à disposição da comunidade, eu tenho que saber ouvir os questionamentos, não só o que é bom, e também questionamento. O vereador me cobrou e imediatamente a gente está tomando as providências. Foi num momento único e isso não aconteça mais. A gente precisava de um prazo para cadastrar um projeto numa plataforma do governo do Estado, para buscar um recurso lá, mas em outra oportunidade a gente tem que então se planejar, né, seguir os trâmites legais de ir para a Câmara, que os vereadores possam, né, ler os projetos, apreciar os projetos e assim, né, votar com muito mais convicção, tendo a total, né, domínio do conteúdo que foi mandado. Então a gente, que nem com os vereadores, tem uma boa relação ali, mesmo com os vereadores da oposição, a gente sempre está aberto ao diálogo, que eles possam, né, algumas colocações, e às vezes até os próprios vereadores da oposição nos fazem alertar para algumas situações que às vezes a gente até não tenha tanto conhecimento, às vezes algumas coisas não chegam até a administração, até o prefeito. E o vereador, como ele é um fiscal, né, do povo, e também tem aquele contato com uma parcela, que é os seus eleitores da comunidade, também pode estar contribuindo e fazendo as suas cobranças, gente. Né? Entende que o vereador é eleito pelo voto, ele é eleito pelo povo, e ele tem direito, sim, de cobrar e exigir que o prefeito, então, se tiver alguma situação, se corrija e que vá melhorando os seus serviços. Professora Cecília, viu só
que uma pessoa que é grande se faz pequena para tornar os outros grandes. E agora o Adair deu esse exemplo. Eu já sabia, né, que ia ser assim. Porque quando eu faço alguma crítica em relação ao seu governo, chego lá, ele está do mesmo jeito. Nunca ele disse alguma coisa, não saiu como eu quis, nunca falou. Então é uma liderança nova e que nós vamos, o Capão do Cipó vai colher muitos frutos disso. Professora Cecília, falei pouco com a senhora, talvez um dia a gente avance mais, mas quero lhe agradecer pela sua presença e principalmente eu queria que a senhora viesse, isso me honra muito, porque a senhora veio aqui, eu posso lhe dar os parabéns de viva voz e de público por todo esse seu trabalho educacional, porque se hoje a gente tem liderança é porque um dia passou nas mãos de um professor. Se a gente tem prefeito, vereadores, porque o professor, ele professa. Todos nós passamos pelo professor. E eu vou citar uma frase aqui do Walter Clark. Ele disse uma vez que se um professor pode ser substituído por uma máquina, então ele deve ser substituído. Se ele pode, se tem chance de substituir. Porque eu acredito que não. Que jamais será substituído, porque quem não entende de pessoas não entende de nada. E nós, professores, eu também sou, nós temos que cada dia entender mais de pessoas, do acolhimento, do diálogo. A arte da política é o diálogo e a arte da educação também é o diálogo, porque não vai colocar as coisas na cabeça das crianças, não vai abrir, não vai colocar, se não for por interesse exclusivamente delas. A senhora, como educadora, hoje compareceu aqui, nós lhe agradecemos e abrimos o microfone para suas despedidas. Professora Cecília Vião. Muito obrigada pelo convite. E realmente, né, como diz a Lucy Montoro, quando se sonha sozinho é apenas um sonho. Mas quando sonhamos juntos, é o início de uma realidade. E nós temos um grande administrador que foi aluno da nossa escola Júlio Biasi. E era muito danado ou não? Sempre comportadinho? Um pouquinho, normal. E ele sempre coloca isso, né? Que foi nosso aluno, né? Sempre nos agradece as professoras que ele teve, que hoje o lugar em que ele está, né? E esses dias vocês fizeram um café da manhã tão bonito, uma pena que eu não estava presente, tanta coisinha boa lá. O dia que foi anunciado o prêmio, né? Uhum. Então, em agradecimento, eles compareceram lá, a gente reuniu, né, o nosso professorado que estava no dia lá, para agradecer o trabalho, né? Porque é um trabalho, como eu digo sempre, de formiguinha. Certo. E a gente é uma engrenagem, né? Eu que entendo. todos têm que trabalhar numa mesma linha, né? Para que as coisas deem certo. E eu mando também meu abraço, aproveito, para Tati Valentini, já falei nela, que agora é mamãe novamente, para ela, para o seu esposo, para toda a família, uma grande secretária. O prefeito Adair acertou muito, porque eu vejo como ela trabalha com vocês. Bastante. Como ela é dedicada. E muito jovem ainda, né? Sim, ela também tem, né, bem jovem. Fez estágio conosco na nossa escola. Uhum. Trabalhou se formou na URI? Na URI também. E agora ela estava no hospital, né? E estava acompanhando nós e nos mandando mensagem. Vibrando, né? Com tudo, né? Sim, acompanhando sempre o trabalho, né? Então a gente agradece bastante ela, que é assim uma parceria excelente. Não mede esforços para conversar com a gente, para, né, ouvir e também sugerir, né, que a gente tem que ter esse diálogo, porque sozinho a gente não faz nada. Bom, obrigado, então, pela sua presença aqui e até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada. Sucesso para todos nós. Muito obrigado, prefeito Adair. O senhor está eu aqui no Jornal Expresso com uma charge lindíssima. Um brinde do nosso amigo aqui, o Jonas, esse nosso artista, que eu gostaria de lhe dar de presente, o senhor colocar num quadro lá na sala de aula, as crianças trazendo... Por que elas estão trazendo? Uma traz um presentinho e a outra traz a nota como presente. Isso aqui é um presente do aniversário do município e é um presente pelos seus 2 anos completados, dia 31, administrando o município. Já fazem 2 anos que o senhor está de prefeito e recebendo esses aluninhos aqui simbolicamente, em nome de toda
o corpo técnico da sua administração, em nome de todo o quadro de funcionários, em nome de toda a equipe da Escola Júlio Biasi e em nome dessas crianças para quem a gente trabalha e a gente se vira, né? Para que tenhamos jovens muito melhores no futuro. E o senhor está recebendo um presente aqui deles, um carinho especial por tudo isso que o senhor fez e certamente vai fazer por aquele grande município. Muito obrigado. É muito feliz, né? A comunidade escolar de Capão do Cipó está em festa, né, João? E para mim ainda a alegria é em dobro, porque eu fui aluno da Escola Júlio Biasi. Me orgulho muito de poder dizer que eu fui aluno dessa escola. Minhas professoras, a Sandra Palharini, a Maria Luísa, também trabalham na direção, a professora Leda, entre outros. Aí a gente até hoje tem um elo de ligação muito forte com a Escola Júlio Biasi. Então, a Escola de Capão do Cipó, na 35ª Coordenadoria de Educação, ficar em primeiro lugar, isso nos orgulha, é o fruto também de um trabalho que a gente não pode deixar de citar, João, que começa lá no motorista de transporte escolar, que pega a criança, o momento que a mãe e o pai entregam, o motorista de transporte escolar, passa a ser responsabilidade da prefeitura, da direção da escola, né, do próprio motorista, né, do professor. Então a gente tem um compromisso e sempre acompanha muito de perto. Então quero parabenizar a direção da escola, nossos professores, funcionários, a Secretaria de Educação, a nossa secretária Tatiane Valentini, em nome dela e demais funcionários da nossa secretaria. Então a gente se enche de orgulho poder dizer que a nossa escola, que até eu tenho um fato que eu gostaria de contar. Fique à vontade. Da minha vinda para Capão do Cipó, né, que foi em 77, quando tinha 3 meses, e no meu segundo ano, professor, que eu fui matriculado, eu estudei na escola em Acapetum, que é ali perto da propriedade que era do seu Cassol, e a escola fechou. Eu fiz a primeira série ali, e a escola em Acapetum fechou, e eu fui matriculado na Escola Júlio Biasi para fazer. Só que na época, João, não existia transporte escolar. E dali aonde meus pais moravam, eram 10 quilômetros até a escola. E eu ia, às vezes, de carona com um vizinho de 4.000. E eu acabei rodando no segundo ano, João, por falta. Por falta eu não consegui completar o segundo ano, acabei rodando por falta. E hoje Deus está abençoando aquele segundo ano que eu não tive a oportunidade de estudar. Fez Capão do Cipó ter a escola sendo reconhecida aí a nível estadual e recebendo a premiação aí como a escola que mais se destacou, com melhor nota, pode-se dizer, da 35ª região da Coordenadoria de Educação. E Capão do Cipó, então, hoje está feliz, está em festa, comunidade escolar, e a gente também colhe um pouco dos frutos, professor. A gente, desde que assumimos, sempre deixamos claro que a saúde e a educação era prioridade no nosso município. A gente concluiu o auditório da escola, a gente fez o piso ali na frente, os PPCI que desde 2017 estavam precisando, né, não estavam totalmente concluídos, a gente conseguiu concluir esse ano. Na nossa creche a gente fez a cobertura da pracinha, a gente mobiliou, pintamos a nossa creche, compramos um carro para estruturar a Secretaria de Educação, chegou um micro-ônibus no final do ano passado. Estamos reformando, João, a Secretaria de Educação, também ampliando o prédio para poder melhor atender a nossa comunidade também, os professores, né? A nossa secretaria passa por reforma, começou a obra, então são investimentos também, e também no quadro de professores aí que a gente estabelece uma boa relação com nossos professores, quais muito disso, né? Os frutos também vêm do professor, os professores, né? Que não só dessas 2 séries, primeiro e segundo ano, mas de toda a nossa escola. A gente ouve isso de municípios, e a professora que está ali sabe que municípios que fazem limite com o Capão do Cipó querem que os filhos deles venham estudar. De 3 municípios, a gente até busca com parcerias de outros municípios, firmamos convênio para trazer até alunos, porque reconhece que Capão do Cipó tem muita qualidade no ensino. Então isso é muito gratificante, né? A gente fica muito feliz. Então aí está, né, os frutos de um trabalho de várias pessoas aí, que hoje nós podemos dizer que Capão do Cipó está muito bem
na área de educação. Por quê? Porque lá, no início das nossas crianças, João, dos nossos jovens, nós conseguindo que eles tenham um ensino de qualidade que vão estar se preparando para o futuro. O futuro, quem lá no início, eles começam em condições iguais. Os alunos da Escola Júlio Biasi, independente da classe social hoje, estão em condições iguais. Claro que aí vai ter o seu aluno que vai se dedicar mais, que vai ter mais persistência, pode ser, com ao passar dos anos também, né, colher melhores frutos. Mas nesse princípio aí a gente está dando as condições, né, de todos terem igualdade e terem um ensino de qualidade no nosso município. Olha, prefeito, o senhor conseguiu emocionar a gente, porque o avanço na educação é tamanho, porque eu me alfabetizei na luz do poste, e eu sei que meus pais, nossos pais, iam para a aula em lombo de cavalo, frio, chuva, não era fácil, e hoje são pegos em casa, e a escola trazer esse prêmio, que são 40 mil, 50 mil para ser investido, e certamente será o primeiro de muitos que virão. Com certeza. Então, nesse finalzinho de programa, a gente ficou emocionado, que o senhor trouxe muito bem. Começa-se na escola com condições iguais. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez, parabéns, e obrigado por ser um parceiro do Jornal Expresso, que é hoje, certamente, um único veículo em muitas casas, não que seja o único da região, mas em muitas casas é o único veículo que entra, que as pessoas tenham contato. Então, a gente mantém esse trabalho de divulgação independente, de uma forma independente que a gente trabalha, e o senhor nos dá essas condições, nos apoia e deixa que a gente faça o nosso trabalho. E eu sempre vou apoiar a educação, o turismo, a produção primária, e quero que o município avance muito mais, que tenha uma grande colheita nos próximos anos. Eu disse que o senhor, quando assumiu, era muito pé quente, que teve uma safra boa, e agora deu esse pequeno problema. Não é pequeno problema, né? É um grande problema de vários anos, até eventos a gente já fez debatendo, mas que no horizonte se venha coisa muito melhor para Capão do Cipó. Muito obrigado e um grande abraço. Obrigado, João, por nos abrir um espaço aí na Estação NP. E muito bem colocado, o jornal é um parceiro do município de Capão do Cipó, e a gente tem muito respeito pela imprensa, né, que a livre expressão, e às vezes, claro que tem algumas notícias que talvez não sejam tão boas para o município, mas é o trabalho do jornal divulgar, né? O que é bom também, algumas notícias que não são tão boas, mas que é o trabalho que tem que ser destacado para que os leitores, aí, quem estiver assistindo, possam se manter informados. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento aí, e a quem está nos assistindo aí, né, que venham a visitar Capão do Cipó. Capão do Cipó é um município muito acolhedor, é um município que muito bem recebe a quem vir ao nosso município, e nos eventos mesmo que foi citado aqui, João, a gente tem muito clara a presença de muitos e muitos santiaguenses e também de outros municípios da região. Então, deixar um convite aí, quem puder vir a Capão do Cipó aí, nos visitar, estamos de braços abertos para recebê-lo a todos. Muito obrigado. Encerramos por aqui o Deixa Eu Te Contar de hoje, Estação NP, e até a próxima sexta-feira. E acompanhe nas redes sociais, que as melhores partes nós vamos reproduzir. Um grande abraço, obrigado ao Uriel Menezes, que esteve na técnica, e a todos vocês que nos ouviram, e principalmente esse povo amado de Capão do Cipó. Obrigado, Sicredi, Lojas Quero Quero, e até sexta-feira. Tchau, tchau.